Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz esteja em cada coração, amém? Amém. Você que está do outro lado da telinha, boa noite. Que a paz esteja em seu coração, na sua casa, na sua família. Que o poder de Deus seja com você e toda a sua casa. Não esqueça do seu copinho no ar, de colocar ao lado do aparelho. No momento da oração, você vai estar participando em nome de Jesus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Pois com Cristo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Repita comigo essas palavras: Senhor meu Deus e meu Pai, eu entrego em tuas mãos a minha vida, meu coração, a minha casa, a minha família. Peço, Senhor Deus, faça um milagre na vida de cada um membro da minha família e da minha casa, Senhor, que a salvação, Pai, que é o melhor presente que uma pessoa possa ganhar, Senhor, é a salvação. Que em nome de Jesus o Senhor opera maravilha na vida deles, dê esse presente em nome de Jesus, mas que eles queiram, Senhor, estar na tua presença. Coloca o querer no coração deles, tira toda dureza de coração, que é iniquidade, para que eles possam, Deus querido, ouvir, aceitar e colocar em prática a tua palavra em nome de Jesus. Pai querido, tudo esta noite nós te entregamos nas tuas mãos, Senhor, pedindo, Senhor Deus, que faça um milagre na vida de cada um de nós que aqui estão. Os irmãos que passaram aqui nesta manhã, que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa. Abençoa, Deus, diaconato, os irmãos que passaram, continua abençoando, derramando bênçãos sem medida sobre cada um, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o diaconato agora à noite, derrama bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Pai, perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossa ignorância. Toma, Senhor Jesus, nas tuas mãos a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. É que nós te pedimos e desde já, Senhor, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes
Buscai primeiro as
nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Você que está sentado, coloque sobre os seus pés. Vamos receber o nosso pastor, louvando a Deus pela vida dele, pastor bem forte em nome de Jesus. Aleluia, amém. Oh, glória, maravilha, glória a Deus, oh, aleluia. Glória a Deus. Filho de Deus, boa noite. Paz seja convosco. A você que está aí assistindo o culto em algum lugar, que ele esteja sendo uma bênção para a tua vida. Estamos na semana da saúde. Que o Senhor esteja passando aí, onde você está, te dando saúde, curando as enfermidades, tirando todo o mal, trazendo saúde física, espiritual e mental, porque aqui na congregação ele está passando. Antes de cada um de nós ter chegado aqui, ele já estava aqui nos esperando. Qualquer dia vai dar para você vir participar conosco e ser também poderosamente abençoado. Nesse instante, nós vamos para a bênção da família, que nós estamos na campanha 7 Passos para a Vida Vitoriosa, descobrindo o motivo para viver. E a bênção, a terceira bênção da família é prosperidade. Prosperar é avançar, conquistar, realizar, crescer, possuir, né? E muito mais do que isso. Tem família que está estagnada, né? Já tem tempo que está estagnada. Mas aqueles que estão no Senhor, como a primeira bênção foi unidade, a segunda comunhão e essa agora prosperidade. O que eu peço? Fortalece quem você trouxe no café com o pastor para buscar as outras bênçãos. Domingo agora é outra bênção que nós estaremos buscando no Senhor. Então vamos virar a direção onde moramos e vamos buscar esta bênção, ou vamos ministrar esta bênção nesse instante. Vire em direção onde você mora. Senhor meu Deus e amado Pai, neste momento que nós estamos ministrando a bênção da família, a terceira bênção que uma família precisa ter, prosperar. Ela precisa, ó Pai, de se realizar, conquistar, avançar. Ela precisa de adquirir, melhorar o que tiver precisando. Nesta hora, meu Deus, cada um de nós direcionamos para onde moramos, mas esta bênção possa estender aos nossos familiares e possa também alcançar a esses que assistem este culto nesta hora e com as mãos levantadas em sinal de que quer esta bênção, que esta bênção venha fazer parte da sua casa e da sua família, possa receber a tua bênção. Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, nesta família, onde as coisas estão paralisadas, amarradas, onde as coisas estão bloqueadas. Então, meu Deus, venha trazer a tua bênção, que venha prosperar, que venha, ó Deus, desatar os nós que foi dado, onde esta família, esta casa não consegue dar um passo adiante o ano inteiro. Aonde, ó Pai, esta casa está bloqueada, onde nada dá certo, as coisas não dão certo. Por isso, ó Pai amado, é que nós estamos nesta bênção, a terceira bênção, prosperidade, para trazer, ó Deus, para
vive que é melhor. A cada pessoa aqui presente alcance esta bênção, de tal maneira que aqueles que lhes conhecem vejam a transformação, vejam as conquistas, as realizações, vejam o seu crescimento, as suas conquistas e queira também esta bênção para a sua vida, para a sua casa e família. Que muitos, ó Pai, que ainda não acreditam, veja, meu Pai, a mudança depois que esta pessoa colocou sua vida e se entregou nas tuas mãos para ser abençoada. Em nome de Jesus. E se o inimigo estiver aproveitando para poder travar as coisas desta casa, na família desse teu servo, dessa tua serva, nesta hora eu repreendo, dando uma ordem, que no nome de Jesus, tira a mão agora da construção desta pessoa, tira a mão do carro, da moto, da carteira de alimentação, tira as tuas mãos agora do emprego desta pessoa, tira as tuas mãos, ó força do mal, do sucesso desta vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga assim: eu creio na oração da fé e que a tua bênção está sobre mim e na minha casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Poder assentar, você está de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, agradecido, Senhor, por esta noite. Deus dá a graça de nós estarmos aqui, participando deste culto, deste momento, em nome do Senhor, que já tivemos pela manhã, no horário das 8h30. E este agora é o segundo horário. Nós estamos orando, direcionando o Senhor para algumas mudanças que vai acontecer no ano que vem, no culto da quarta-feira, nas ministrações e na forma de nós atuarmos, né? Eu creio que Deus vai nos dar graça para isso, em nome de Jesus. Inclusive, quem é da liderança domingo, depois da escola, depois do culto, né? Vamos ter a reunião de trabalho. E aí, vocês devem estar por aí, porque eu já vou começar a falar dessa mudança que vai acontecer no ano que vem. A forma de ministração na quarta-feira, tanto de manhã como à noite. E tudo que a gente faz é para crescer, né? A gente faz a coisa buscando resultado, porque eu não trabalho sem resultado. Eu trabalho buscando resultado. Estava falando de manhã. Mas aí a pessoa faz a casa de paz. Quando bênção, foi no alfilão. Mas cadê a bênção? Cadê o resultado? O resultado é o quê? Alguém que conseguiu trazer para a congregação da casa de paz. Alguém que conseguiu trazer. Senão, não foi bênção. Não foi, porque não alcançou o resultado que precisava. O resultado que precisava. Eu queria muito morar por aqui. Que aí o pessoal ia ver a gente fazendo e conseguir levar vizinhos lá na casa. Porque às vezes a pessoa não consegue levar vizinho, porque a pessoa é aquela pessoa que entra dentro de casa, até parece que tem ninguém em casa. De tão isolado que a pessoa fica, tão isolada. Entra dentro de casa.
tem nem ninguém em casa. Desse jeito você não consegue conversar com o vizinho, não. Onde eu moro, de vez em quando eu saio na rua, eu moro um lote da esquina. De vez em quando eu fico lá na esquina, tipo guarda de trânsito. Né? Bom dia, ei, bom dia. Às vezes o vizinho sai lá no portão dele, assim um pouco distante, 3, 4 lotes da esquina. Aí eu saio de onde eu estou, vou lá dentro. Lá no portão dele. Chego lá e pego na mão dele, e aí, como é que você passou o seu fim de semana? Bom, passei assim, sabe? O que aconteceu? Porque se a gente não fizer isso, o que acontece? O dia que a gente precisar desse vizinho, esse cara nem olha para minha cara. Essa pessoa nem me cumprimenta. Mora aqui tantos anos, eu nem nunca vi essa pessoa na rua. Então, de vez em quando, eu saio lá onde eu moro e cumprimento vizinhos que passam de carro, buzinam para mim. Oi, beleza? Algum baixo vidro. E aí, como é que passou? Beleza? Bom dia. Você é irmão, paz? Como é que tá? Beleza? Como é que tá com Jesus? É isso. É isso. Não tem dificuldade, né? Mas a gente não é de vizinho, a gente não consegue ter êxito no trabalho, principalmente na lição 70. Observe, o ano inteirinho, esse vai ser o último agora na casa da Marilene, mas não vai acontecer na casa dela em Pernambuco. Eu falei, olha, tem pessoas que o chamaram para a campanha 7 Passos da Vitória, para muitos vai ser a última chamada. Que não vai ter tempo mais. A gente não vai chamar essa pessoa mais, porque ela vai embora. Vai ser a passagem dela. Mas tem pessoas que ficam brincando. Enquanto isso, o tempo está passando. E as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Eu quero ver se no ano que vem, eu creio que ou terminando essa faculdade, que para a gente, no meu caso, da minha esposa também, tem apertado muito. Mas eu quero, pelo menos uma vez, nas 3 semanas, na casa. Não é para pregar e fazer, eu quero ver o que estiver pregando, o que ele está falando, o que ele está fazendo. Porque eu não tenho ninguém para fazer isso. Então eu quero vir pelo menos uma vez, ficar lá, vendo o que a pessoa está pregando lá na casa. O que o agente está pregando. Como que ele está fazendo. Como que ele começa, como que é a metade do trabalho, como que é o final, como que ele termina o trabalho. Quero vir só para isso. Mas uma coisa eu quero fazer. O que eu fiz quando eu fazia reunião lá na casa da Edna, lá no solar. Sabe o que eu fazia, irmão? Eu saía lá de casa, lá se fazer, e vinha aqui. Eu vinha aqui para ir nas casas, para convidar as pessoas para ir lá. Eu coloquei 18 pessoas lá na casa da Edna. Na semana que eu estava fazendo tudo lá. Naquele trabalho que nós estávamos fazendo nas casas, eu fazia lá na casa da Edna, porque para ir lá, casa melhor, né? A gente subir aquele morrão lá. Então eu estava fazendo lá. Eu quis que o Marco subisse lá, o Marco Aurélio, mas ele não quis. O Marco Aurélio não quis ir para lá. Eu levei até o Marco lá. Umas 2 vezes. Deixei ele orar pelo pessoal, cumprimentar, mas ele não quis. Mas no dia que ele foi lá, nas 2 vezes que ele foi lá, tinha 18 pessoas lá. Mas um dia, eu fui para a casa da Edna, marquei com ela, nós fomos batendo lá. Olha, esse aqui é o pastor da minha igreja, está te convidando para uma reunião lá em casa. Pastor da minha igreja. Aí eu vim, cumprimentava as pessoas. Eu lembro que na época,
na casa da Edna, eu consegui colocar 18 pessoas nas últimas reuniões que eu estava fazendo. E isso aí eu quero fazer, ajudando as pessoas nas casas do Paz no ano que vem. Quero marcar, sabe que não sei quem? Que dia que você vai fazer, convidar o pessoal? Dia tal, tantas horas. Eu vou ensinar para mim vir e ir com a pessoa. Igual eu pedi para ir para a Marisa. Acho que ninguém fez isso com ela. Ninguém procurou mais pedi que você vai visitar o pessoal para ir na sua casa. Dia tal, tantas horas. E ir lá ajudar ela. Ajudar ela. Só me deu o resultado, né? Fala só ela e mais dela. É claro, não é isso. Então, a gente tem que ser mais unido assim, ó, para ganhar almas. Nós temos que estar mais perto. Nós temos que estar mais envolvidos. Por isso que o ano que vem, ele vai mudar um pouco o jeito do trabalho da quarta-feira. Quarta-feira, tanto de manhã como à noite. Vamos ver a palavra de Deus lá em onde? Eu perdi aqui. No capítulo 1. Aliás, Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Romanos 1,16, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Irmãos, o segundo passo para uma vida vitoriosa é a fé. Como o primeiro é querer e ouvir a Deus. Você tem que querer e ouvir a voz de Deus. E o segundo passo, a fé. Porque precisamos dela. Porque através da fé é que o sobrenatural vai acontecer. É pela fé que as coisas vão se manifestar sobre a nossa vida, daquilo que não existe passar a existir. Aquilo que é invisível se tornar visível. Mas é pela fé. Porque é por ela que vamos tomar atitudes. É por a fé, é pela fé que nós vamos conseguir praticar o ensinamento do Senhor. Se no primeiro passo disse que aquela pessoa, para vencer, ele tem que querer, e além de querer ouvir a direção de Deus, ele tem que ouvir pela fé, ele tem que praticar pela fé, ele tem que obedecer pela fé, porque assim fazendo, as coisas deram certo. O ano de vida daquela pessoa não será a mesma coisa. 2026 e os próximos anos que virão serão totalmente diferentes na sua vida, na nossa vida. Porque as coisas mudarão por completo. Porque através da fé que nós vamos fazer um projeto de vida, que inclusive é o próximo passo. É o passo de domingo e quarta-feira que vem. Definir diante de Deus o que quer, fazer um projeto de vida, porque se a gente não faz, definir diante do Senhor o que a gente quer, as coisas não vão acontecer. Mas para isso tem que ser pela fé, porque senão a gente fica fazendo aquilo que a gente acha que vai dar certo. Não, a gente tem que fazer aquilo que a nossa fé nos leva a fazer. Aquilo que a nossa fé nos dá condições de fazer. Porque
Porque aquele que tem fé, tudo é possível. A Bíblia não fala que algumas coisas são possíveis. Não, tudo é possível. Tudo é possível. Quando a gente olha e vê um avião, um voo passando nos céus, a gente olha, pois é, eu posso pilotar um avião daquele, claro que pode. Claro que a gente pode. É a mesma coisa daquela pessoa que não tem uma carta de habilitação. Eu posso dirigir um carro? Claro que pode. Só aprender. Ir na autoescola, aprender a zero. Depois fazer aulas da rua e depois fazer o exame. Então, quer dizer, tudo que a gente vê e pensa, a gente pode. Se a gente crer naquilo que nós imaginamos, nós podemos alcançar. Mas tem que ser pela fé. E se não for pela fé, a gente vê tudo grandioso, impossível, imbatível, difícil de conquista e realizações. Porque a palavra de Deus, ela ensina para nós que o Evangelho é poder de Deus. Que a palavra do Senhor, que o Evangelho quer dizer boas novas. As boas novas do Senhor para a nossa vida é poder de Deus. E nós temos que crer nisso. Para que a nossa vida não seja igual à vida daquele que não tem a presença de Deus e aquele que não acredita em nada em sua vida. Às vezes aquele caiada fica sem nada, porque não crê, não confiam, não buscam, não se arriscam, não procuram no Senhor o melhor dessa terra, para poder viver, alcançar e obter. A Bíblia, quando fala da luta de Davi com o gigante Golias, então Davi era um adolescente, mas que sobre ele tinha a unção de Deus, o poder de Deus estava sobre ele. Mas o exército de Israel estava sendo desafiado por um homem que era o trunfo que os filisteus tinham. Um homem grande, forte, gladiador, um bom lançador de lança, que não errava uma. Então, quer dizer, naquele momento, o que acontecia? O exército de Israel olhava o gigante de baixo para cima. Que quando o outro saía lá, é um homem aí capaz de me vencer, se me vencer, darei enfurecido. Mas se eu vencer, vocês terão que dar por vencido. Os soldados de Israel, inclusive os irmãos de Davi, que estavam lá, que o pai deles o colocar diante do profeta, quando ele foi buscar o ungido do Senhor, só chamou Davi porque o profeta disse: não tem mais ninguém aí nessa casa, não tem mais nenhum homem aí que possa me apresentar, porque senão Davi passava nem perto do profeta. Mas esses irmãos de Davi, gladiadores e fortes, não ousavam pedir o rei para ir lá lutar contra o gigante, porque sabia que ia perder. Sabia que não era páreo para o gigante. Aí o Davi vai lá levar o lanche para os irmãos dele e viu o homem lá. Olha aí, olha, quem é esse circunciso que está desafiando o exército do Deus vivo? Esse Davi, em silêncio. Olha o tamanho do homem lá. A gente não tem a mínima chance. Aí Davi falou: mas qual é a recompensa se alguém for lá lutar com ele e vencer? Ó, primeira coisa, quem vencer, o rei vai isentar a sua descendência de impostos. A casa do teu pai e a sua descendência de impostos.
vai enchê-lo de riqueza, de ouro, prata, pedras preciosas. Terceiro, vai virar genrão do homem. Ele vai entregar sua filha como esposa para aquele que venceu o gigante. O Davi era um adolescente, bem novinho. Eu vou lá, vou ser um candidato a essa situação aí. Ele falou, o que é isso, mano? Ele foi embora, quando Davi apresentou diante do rei Saul, o rei disse, Davi, o que você tem? O que você pode me mostrar, me falar? Que você está preparado, que você tem credenciais suficientes para lutar contra o gigante. Cuidando lá do rebanho do meu pai, do gado, um dia veio um leão para tentar roubar um animal que eu cuidava. Eu voei nele, segurei ele pela barba e não deixei que ele fizesse nada. Aí outra vez veio um urso, eu fiz a mesma coisa. Se eu fiz assim com o leão, com o urso, falei com esse cara aí também. Quer dizer, Davi, ele estava indo pela fé, porque ele sabia que sobre ele estava a unção de Deus, o poder de Deus. Ele ia pela fé, porque o justo vive por fé, porque nós andamos de fé em fé, porque a fé é todo dia. E quando ele vai lutar contra o gigante, o que ele se apresenta para o gigante? Ele vai lá no rio e pega 5 pedras lisas. Ele não podia pegar pedra caroquenta, pedra cheia de ponta, porque a pedra lisa, ela saía melhor da sua funda. Aí ele pega 5 pedras, que o estudioso diz que pode representar o nome Jesus ou Jeová. Mas também, irmãos, porque não havia apenas um gigante, havia 5 gigantes. Davi pegou uma pedra para cada um deles. Havia 5 gigantes, não era um só, porque o gigante Golias, ele tinha irmãos, e tinha 4 irmãos, ele pegou uma pedra para cada um. Só que essas pedras representavam o nome Jesus ou Jeová. Quando ele vai no riacho e pega, água simboliza o Espírito Santo. E a pedra Jesus, a pedra angular. Tu vens contra mim, disse ele para o gigante, com espada e lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui você está desafiando. É o que nós temos que fazer pela fé. 2026, eu vou entrar em você pela fé no meu Deus. Tu vês com dificuldades, com rumores de guerra, com inflação alta, com complicação nos governos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque, irmãos, para aquele que está no Senhor, não importa o que o país esteja vivendo, desemprego, dificuldades, opressão, porque a conquista que eu e você deseja, Deus já preparou para cada um de nós. Deus já conquistou para cada um de nós. Tem até um corinho que canta, né? Não quer? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é minha herança. É minha herança, ele já conquistou a minha bênção, as minhas vitórias. Um exemplo que a Bíblia traz, a segunda peça, ela diz o seguinte: os discípulos, a segunda peça, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E os discípulos
estava escondido numa casa. Depois de alguns dias, Simão falou assim: eu vou pescar. Aí os outros discípulos disseram assim: eu vou com você também. Aí entraram a turma no barco e durante a noite toda bateram rede, para lá, para cá, para frente, para trás, para o lado, e nada apanharam. A noite toda, nem uma piada eles conseguiram. Mas ao clarear da madrugada, quando clareava a madrugada, eles estavam voltando para a praia. Quando eles estavam voltando para a praia, havia um homem parado lá na praia. E eles não reconheceram quem era esse homem que estava parado na praia. Esse homem era Jesus, estava lá parado na praia. E eles vieram aproximando. Quando estava a uma certa altura, ele gritou: tendes aí alguma coisa de comer? Eles disseram: não temos nada a comer, temos nada. Aí aquele homem lá na praia gritou: lança a rede para a direita e acharei. Hoje, eles tinham lançado a rede para frente, para trás, para o lado, para tudo enquanto é lado. Ele não tinha pegado uma piada sequer. Mas agora, aquele homem lá na praia diz para eles: lança a rede à direita e vocês vão achar. O que a Bíblia diz? Eles lançaram a rede e assim fazendo, o barco deu um tranco, porque 150 grandes peixes eles pegaram no mesmo instante. Na primeira pesca, vocês lembram que eu disse: Jesus, ele sabe onde está o resultado. Onde está o resultado? Nessa segunda pesca, lança a rede para a direita. E eles lançaram. Só que eles ficaram surpresos quando eles voltaram para a praia, quando eles foram aproximando, porque aí um olhou assim e falou assim: é o Senhor. Aí Simão, a Bíblia fala que ele estava despido, ele pulou na água para se vestir. Os outros continuaram no barco. E aí Pedro se vestiu e eles foram levando o barco para a praia, onde estava aquele homem. Mas ali alguém, eles já tinham reconhecido que era Jesus que estava ali parado. Mas quando eles chegaram, a surpresa foi que havia já peixe assado e pão sobre pedras e brasas. Aí Jesus vai falar assim: traz aí um pouquinho dos que vocês acabaram de pescar, para a gente colocar aqui para a gente comer. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que eles estavam tentando fazer, Jesus já entregou para eles, pronto. Eles caíram para pescar, nada pegaram. Jesus manda lançar a rede à direita. Aí eles pegam, mas quando eles chegam na praia, tinha peixe e pão assado sobre pedras e brasas, pronto para comer, preparado para comer. Porque aquilo que eles queriam alcançar já estava pronto. Então, o que eu quero, o que cada um de vocês querem, já está pronto. Amém? Amém? Já está pronto. Mas isso tem que ser pela fé. Porque se você não tiver fé, você nem vê isso. Se eles não acreditassem que era o Senhor que mandava eles lançar a rede à direita do barco, eles não teriam pegado nada, não reconheceriam que era Jesus ou coisa assim. Mas assim eles fizeram e tiveram sucesso. Se a gente fizer também, as coisas lá vão estar prontas para nós, em nome de Jesus. Essa história está em João, capítulo 21, versículo 3 até o versículo 14, que fala sobre a segunda pesca, que os discípulos tiveram sucesso, porque obedeceram à voz do Senhor, à ordem do Senhor, à diretriz do Senhor.
fé em fé. A fé tem que ser renovada, atualizada, todos os dias, para que nós possamos estar no sobrenatural de Deus. Porque aquele que vive pela fé, que vive por fé, ele não vive no natural, ele vive no sobrenatural. O sobrenatural. O que é o sobrenatural? Tudo não tem explicação. Como eu já vi o testemunho, como eu adquiri minha casa própria. Fui comprar uma casa sem dinheiro. Sem dinheiro. E na hora que nós estávamos lá negociando, alguém liga para o moço, o dono da construtora. Ele atendeu, ele conversou com a pessoa. Tem um momento que ele fala assim: não, a casa já tem dono, ela já está vendida. O senhor Marco e a senhora Geralda. Aí estava para atender a pessoa, aí ele veio e falou com a gente: ó, alguém ligou que gostou da casa, vocês estão comprando. E a pessoa falou que dava o dobro do que você estava dando de entrada para ficar com ela. Mas eu falei com ele, vocês ouviram falar assim, a casa é do senhor Marco da dona Geral? Eu vi, pois é, eu falei com a pessoa, a casa estava vendida para vocês. Só que eu não tinha dado nada, irmão. Pela fé. É isso. É isso. É isso. É pela fé. É pela fé que eu tenho minha casa própria. Lá em Saveiro, minha casa própria. Para representar outro dia aí, pagando 2.000, entendeu? Eu pago só 250. Oh, meu Deus do céu. Isso é a fé. Isso é a fé. Eu lembro que a gente colocava no meu projeto de vida como sonho a casa própria. Mas enquanto que Deus determinou que ela estava pronta, ela pronta. Então, dentro da minha casa estava pronta. Lembra lá? Você foi lá hoje, a gente tem uma coisa que só mudou. Tem relaxamento, é algo que nós construímos, né? Em cima dela, um quarto grande, uma sala. Mas estava pronto. Uma das coisas que eu olhei quando eu entrei na casa foi a porta dos quartos. Porque quando eu morei aqui no Milionário, a porta do meu quarto, do quarto dos meus filhos, era aquela tabinha fininha, e com o tempo, tinha hora que ela estava toda envergada, de tão fina que ela era. Então ela ficava toda envergada, assim, toda uma porta esquisita, que fechava ela assim, aí estava aquelas gretas assim, que ela ficava assim. Eu morei aqui no Milionário, as portas eram tão fininhas, que com o tempo assim, elas envergadas, então ela endireitava de novo. Acho que é com o sol, né? Ou com o frio, ela espichava. Com o sol, ela encurvava. Mas era a porta dos quartos nossos. Aí uma das primeiras coisas que eu olhei na casa, quando a gente entrou lá, a porta, ela é quase a grossura dessa Bíblia aqui. A madeira, quase a grossura. É porta, não, você vai assim. Mas de cá, que eu morei no Milionário, se você esquece assim, ó. Ela pegou o salão, passar direto. Que parecia um papelão. De tão fino que eram as portas. Mas tudo agradável, porque Deus, Ele prepara o melhor para a nossa vida. Amém? Amém. Deus, Ele prepara o melhor para a nossa vida. Então é a fé que vai te levar a tudo isso. Não fique preocupado. 2026, como é que vai ser? Ano de eleição, será que vai ganhar para presidente? Não importa o presidente que ela não.
seja da esquerda, seja da direita, seja que não tem lado nenhum. O que importa é a bênção de Deus sobre nós. Amém. É claro que a gente não vai, né, abrir mão de voto, não preocupar com quem governa o país, aí também não é louco lá em cima. Porque a gente está tentando a Deus. Mas o que eu quero dizer nessa palavra para a gente fechar é que não importa o que tiver à frente, importa é a bênção de Deus sobre nós. Se a bênção de Deus estiver sobre nós, ninguém vai tirar ela, porque ela já é nossa, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, a tua palavra é trazida e revelada. Te agradeço por isso. Agradeço ao Pai, porque o passo que nós estamos dando para uma vida vitoriosa é a fé. Essa fé que precisamos ter todos os dias, para ter a certeza de que o valente ou o gigante não vai conseguir impedir o nosso sucesso, nem tampouco vai conseguir roubar a nossa bênção, não vai também impedir a bênção sobre nós, porque o Senhor já determinou. Assim como nessa segunda peça, que seria um fracasso, porque não pegaram nada, mas a partir do momento que jogaram a rede para a direita, sob a tua orientação, o sucesso veio, o resultado aconteceu. Mas o maior de tudo, o melhor de tudo, foi quando chegaram na praia, já estava lá pão e peixe sobre pedras em brasa, prontinho, assadinho, pronto para ser devorado. Porque aquilo que eu quero, que cada um de nós queremos, como os discípulos queriam, o Senhor já deixou pronto para que eles desfrutassem e recebessem em nome de Jesus. Nisso, meu Pai, nós entregamos e te agradecemos, porque o Senhor não mudou, é o mesmo para todos sempre. E assim, ó Deus, eu abençoo a esse que assiste este culto, que esta água que está do lado do seu aparelho, que pela fé se torne o remédio da tua saúde, que ela se torne